Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, hoje um pouquinho mais tarde, né, por causa da entrevista com o presidente Lula, e para me ajudar nesse debate aqui, principalmente sobre o que o presidente Lula disse a Edilene Lopes aqui em Minas Gerais, os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e a economista Rita Mundim. Outro tema importante também de hoje é essa operação da Polícia Federal, que tem como alvo, um dos alvos, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive com apreensão do passaporte do ex-presidente. São alguns destaques do Conversa de Redação que a gente vai debater a partir de agora para Itatiaia Belo Horizonte, para Itatiaia Vale do Aço e também para Itatiaia Ouro Preto. Eduardo Costa, Lula deu uma entrevista de mais ou menos 1 hora ao vivo aqui em Itatiaia, falou de diversos pontos. Eu posso citar vários aqui, eu fui anotando, mas tentou explicar aí o atraso da visita a Minas, minimizou a demora, falou que estava estudando as coisas, agora vem para apresentar projetos e anunciar dinheiro. Falou também ali do Carlos Prates, que é um assunto que a gente debateu muito ali ao longo do ano passado, início desse ano também. Falou que só apenas 17% da área vai ser doado para a prefeitura, o restante vai fazer equipamentos ali para a população. Elogiou o Rodrigo Pacheco, falou que o Haddad está olhando a proposta de dívida do Estado que foi apresentada com os técnicos lá e deve anunciar alguma coisa, entre outros assuntos que ele tocou aqui. Algo mais te chama a atenção nessa entrevista? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Para mim, a entrevista teve 2 coisas que chamaram a atenção. A primeira, quando ele promete, se for o caso, colocar o batalhão do Exército para duplicar a 381. De certa forma, ele está corroborando o que eu tenho dito, que se não pegar o governo e fazer daqui até João Monlevade, não vai achar parceiro. Eu preferia que o presidente confirmasse a informação de que deve anunciar logo mais 1 bi para desapropriação, porque isso é mais urgente. Mas, de qualquer sorte, sobre 381, a novidade que ele falou nos últimos 30 anos é essa, que pode colocar o batalhão do Exército para fazer. E a outra novidade é essa disposição dele de doar tudo que é da União e que não tem utilização prática. Aí eu me pergunto, por que ele vai doar só 17% da prefeitura do Carlos Prates, se ele está com essa disposição? Será que falta força das lideranças de Minas para poder pegar tudo e pegar recurso e fazer? Boa pergunta. E eu chamo a atenção dentro desse quadro, Júnior, para governador, prefeito, deputados, vereadores, se é que alguém está preocupado com isso, né? Esse vetor sul vai parar de vez com o que estão construindo no Vale do Sereno. Tem uma área ali em cima, nas 6 pistas, que uns querem para Jardim Suspenso, outros querem para ferrovia, outros querem para fazer viaduto. A hora é essa. O presidente, se eu quer doada, doa para nós, para a gente fazer uma obra gigantesca ali. Quem sabe uma parceria público-privada, mas é a hora. Agora, fora isso, é o mesmo Lula de 2003 que dava entrevista na Itatiaia. Amo Minas, o Vale de Quitionha, estou preparado, amo esse estado, mas tá bom, presidente, mas o que o senhor está trazendo? Estou trazendo os ministros para explicar, estou prometendo. Eu espero que os ouvintes da Itatiaia tenham buscado alguma coisa nova. Eu continuo na ponte de Itinga, que eu fui lá quando ele prometeu e quando ele inaugurou. Não mudou nada. E continuo querendo saber por que ele vai gastar. Agora já não são 170, são 121 bilhões com o PAC em Minas e 340 no Rio de Janeiro. Eu continuo com essa pergunta na minha cabeça. Essa era a pergunta que eu queria fazer para ele. Rita Mundim, trazendo você para esse bate-papo aqui, ele citou algumas coisas de economia que eu acho que você vai gostar de comentar. Ele criticou a desoneração da folha de pagamento de setores da economia e disse que só aumenta lucro e não gera emprego. Falou sobre o superávit, disse que se der para ser zero, ok, se não der, ok também, basicamente isso que ele falou. E disse também que quem ganha R$5.000 não vai pagar imposto de renda, promessa dele para isso acontecer até o fim do mandato. Mais alguma coisa te chamou a atenção? Bom dia. Eu vou começar por isso aí, ô Júnior, bom dia a todos. Como o tempo aí é muita coisa, sobre a desoneração, eu volto a insistir. Ela teria que ocorrer para todos os setores. A pergunta que não quer calar é por que pagar imposto sobre a folha? Imposto é sobre lucro, imposto é sobre renda. É um absurdo um presidente da República não defender a desoneração para todos os setores. E aí me chama a atenção porque essa história de desoneração foi uma história política que começou no governo Dilma Rousseff, lá quando teve a Marolinha.
Em 2011, a Dilma desonerou 4 setores para manter os empregos. Em 2012, ela passou de 4 para 12. Em 2014, eram 56 setores, ano eleitoral. Então, era ser amigo do rei, ir a Brasília e pedir desoneração. Mas a pergunta que não quer calar é por que cobrar imposto sobre folha? Imposto tem que ser pago sobre lucro, sobre renda e não sobre a folha. Isso realmente é uma distorção aqui no Brasil. Depois, eu acho que ele está na hora de aposentar, porque ele está querendo vir a Minas para ir para uma serra, ou para a Serra da Canastra, para a Serra da Mantiqueira. Ele não chegou a citar porque ele não deve conhecer nenhuma. Ou, ele falou a serra, falou para comer um franguinho com quiabo, ou ir no Rio de Janeiro pegar uma praia, né? O presidente da República, ele visita os estados e os municípios exatamente para trabalhar em prol da sociedade. E de uma forma muito populista, ele perguntou quantos metros de estradas, não quilômetros de estradas foram construídos, né, no governo passado, quantas casas populares, quantas escolas, e chamou de babaca manchetes sobre déficit. Isso é que me preocupa. Ele não está preocupado em fazer uma gestão das contas públicas. Ele está preocupado com um projeto populista de governo gastando o dinheiro da sociedade. Quanto mais dinheiro na mão das famílias e na mão das empresas, melhor será a prosperidade, ou maior será a prosperidade da sociedade. E o que nós estamos vendo é uma fome arrecadatória para que o dinheiro se concentre na mão do governo e que o governo haja politicamente no uso e distribuição desse dinheiro. Esse pé de meia é uma afronta à falta de qualificação dos professores. Então você vai fazer uma poupança para o aluno, mas qual é a qualidade do ensino? Então eu fico com o Eduardo, é o mesmo Lula, é o Lulinha Paz e Amor, fazendo bonito com o dinheiro dos impostos suados pagos pela sociedade brasileira. E essa história de rico no imposto de renda e pobre no orçamento, isso aí é um resumo de um governo populista que não quer sair da pobreza. Lugar de pobre não é na pobreza. Lugar de pobre é na participação da construção de um país, e a construção de um país tem que ser liderada pela iniciativa privada, gerando emprego que gera renda, e a renda gera o consumo, e essa renda, o salário ou qualquer que seja a fonte de renda oriunda do trabalho é que dá a dignidade para o ser humano. Não é a esmola do governo através de cada vez mais programas sociais. Marcelo da Fonseca está com a gente também. O Marcelo está ali nas imediações do Minas Centro, onde o presidente Lula vai anunciar daqui a pouco, detalhadamente, tudo o que vai acontecer aqui em Minas, pelo menos em promessa. Pelo que eu estou vendo aí, Marcelo, você fala do Mercado Central, não é isso? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Isso mesmo, a gente fala aqui do Mercado Central, ao lado do Minas Centro, onde o presidente Lula e vários ministros vão chegar daqui a pouco, né, para apresentar esse balanço sobre obras de Minas Gerais. E eu queria destacar duas informações, dois temas que foram falados em relação nessa entrevista, né, que o presidente Lula deu com exclusividade para Itatiaia. O primeiro deles é sobre a BR-381. Né, a gente fica animado, é importante, né, o investimento de 1 bilhão para conseguir fazer as apropriações no lote mais próximo de Belo Horizonte, né, onde a gente sabe que as invasões se tornaram um problema para a duplicação da rodovia. Só que só o anúncio não é o suficiente. Tem algumas coisas que eu fiquei com bastante dúvida, inclusive agora, nessa agenda, vou questionar bastante o presidente e os ministros sobre o que tem de concreto para a BR-381. Porque esse anúncio, eu já ouvi ele em 2010, eu já ouvi ele em 2014, quando a presidente Dilma, né, anunciou a obra lá em Ipatinga, e também já ouvi do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, precisamos saber mais detalhes. Quer dizer, o Exército vai fazer essa obra com que recurso? Né? Se não tem nenhum centavo no orçamento de 2024 para fazer essa obra, o Exército vai fazer, simplesmente vai começar a tocar essa obra? Faltaram informações, faltaram detalhes do presidente Lula sobre qual que vai ser a solução para a rodovia da morte. Porque falar que é uma honra, um compromisso, questão de honra,
outros presidentes, inclusive o próprio Lula, já falaram anteriormente. E o segundo ponto que me chamou muita atenção é sobre a eleição municipal de 2024. O Lula deixou entender que a candidatura, do deputado federal Rogério Correia pode subir no telhado. Dependendo das negociações partidárias, dependendo dos acordos, pode ser que o PT abra espaço para a candidatura do prefeito Fuad Noman, do PSD, em um acordo partidário. Então são os dois pontos que eu destacaria como principal dessa entrevista, principalmente falando de Minas Gerais. Ô William Travassos, vou começar de onde o Marcelo parou, tá? Eleições municipais, que é o ponto que vai movimentar e vai movimentar muito esse ano, já vem movimentando. Mas ele elogiou o Rodrigo Pacheco com a movimentação no Congresso, falou do Calil, falou que o Calil pode ser candidato do que ele quiser, disse que tem gratidão ao Fuad. O Marcelo falava aí, deixou a candidatura do Rogério Correia meio que em suspeição, né? E disse que para não deixar um fascista ganhar as eleições, ele pode fazer uma aliança sim aqui em Belo Horizonte. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, até porque quando ele fala de gratidão, isso me chama a atenção, ele não fala assim, o Fuad é um prefeito atuante, forte, técnico, não. Ele, na verdade, ele fala, eu tenho gratidão, ele me apoiou, bacana, mas o PT quer emplacar um nome. E aí, a gente observa nessa movimentação da visita do Lula em Minas Gerais, o Rogério Correia capitalizou bem isso, deu várias entrevistas, e está se lançando como o cara do PT. Mas Lula sabe que ele tem uma pedreira pela frente e quando ele bate forte, que ele diz o seguinte, olha, não queremos um fascista tomando conta aqui de Belo Horizonte. Ele está falando do menino Nicolas, que é um nome que aparece entre os conservadores como um possível candidato à prefeitura de Belo Horizonte. E isso traz muito medo em função da força e do poder de mobilização que Nicolas tem, e ele vai bater forte nisso. Então ele precisa de um candidato. E aí volta o Lula naquela história, como ele não apresenta absolutamente nada, vamos conversar, não, nós estamos vendo. Toda vez que ele foi pressionado pela Edilene, ele fala, não, mas eu estou vendo, a gente precisa conversar, tem que ver os prefeitos. Então aí ele dá a volta, Lula de ser, mas no fundo, qual é a grande novidade que o Lula traz? Ele fala assim, não, nós plantamos, e agora vamos colher, fiquem tranquilos, o outro não fez nada. Ele não cita a pandemia e os problemas que a administração anterior teve. Isso ele não fala. Ele só compara com o passado dele daquela onda maravilhosa mundial, onde ele fez o que quis. Mas o que nós hoje enfrentamos, na verdade, é uma visita política com o objetivo de pré-lançar um candidato, na minha visão, para soltar um balão de ensaio, para ver o que emplaca e quem vai ser, qual é o nome forte para lutar contra os conservadores. Pessoal,